palavra de hoje está em Gênesis 45, versículo 5, que diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aqui, José já havia revelado à família dele que ele era José, que ele estava vivo e ele era governador do Egito. E quando José ele fala isso para a família dele, para os irmãos dele, é interessante que nesse momento, o que eu vejo? Eu vejo um homem que havia perdoado tudo o que havia acontecido com ele. Um homem maduro, um homem que entendeu o propósito dele e entendeu que Deus esteve com ele em todo o momento, em todo o seu processo, em toda a sua trajetória, até chegar a governador do Egito. E entender que ele não estava ali apenas para alimentar a própria família, mas uma multidão de pessoas. Quando a gente estuda a história de José, a gente vê nitidamente que José era um menino muito mimado. E ele precisou passar pelos processos dele, de ser vendido, de ser dado como morto para o pai, de ser levado para uma prisão, de ser servo. Ele precisou passar por toda essa situação. Primeiramente, para confiar no Senhor. Depois, para ter o coração e o caráter dele totalmente moldado pelo Senhor. E, por fim, viver verdadeiramente o propósito dele. Mas ele precisou perdoar, para que ele pudesse alimentar a família dele e cumprir por completo o propósito dele. Porque senão, ele deixaria agora os irmãos morrerem de fome. Ele tinha essa autoridade. Então, nós podemos tirar algumas lições desse versículo, desse texto e dessa história, né, de José. Primeiro, nós temos os nossos processos. Segundo, Deus nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. E os processos são para nos ensinar e nos elevar de nível. Terceiro, devemos perdoar para verdadeiramente podermos ser completamente usados pelo Senhor, para podermos viver inteiramente o nosso processo. E por fim, nós temos que entender que o Senhor tem algo muito além daquilo que nós imaginamos. Vale a pena confiar no Senhor e passar por todos os processos para poder alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós vivemos verdadeiramente o nosso propósito, nós somos abençoados, mas abençoamos mais milhares. Nós abençoamos muitas e muitas pessoas. As bênçãos não ficam retidas apenas em nós, mas nós vivemos abençoando outras pessoas. Se José não tivesse resistido ao processo ou tivesse abandonado no meio do caminho, ele não seria governador. Ele não teria um cargo que nunca existiu, mas foi realmente criado pelo Senhor, apenas para abençoar ele. E quando ele foi abençoado, ele abençoou toda uma multidão. Então, nunca é apenas sobre nós, mas é sobre muitos. Confia no Senhor e viva o teu processo, sabendo que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que imaginamos.